Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso ao coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e o recolhimento precisos. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros, que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao nosso guia espiritual que nos assista e por nós. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Todo mundo conhece aquela música que diz: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E os amigos espirituais nos lembram que pensar nos faz ligarmos-nos às coisas, às pessoas, às situações, aos ambientes, às energias. Sintonia é a palavra que rege as nossas vidas.
seja na terra, seja fora da matéria. Quando nós pensamos, sabemos que o pensamento é o criador de tudo, que Deus nos criou e criou todo o universo através do seu pensamento, do seu desejo, qualquer que seja a nomenclatura que nós possamos dar a Deus, nos recordamos que os espíritos gostam de nos falar sempre acerca de vinculações mentais, desvinculações mentais. Quando temos sentimentos pelas pessoas, imediatamente nos ligamos em pensamento a elas. E quando elas não querem mais fazer parte da nossa vida e saem, a desvinculação da ausência é sempre muito difícil, a ponto deles nos lembrarem que, no caso das relações afetivas, muitas vezes já deixamos de ter sentimentos por aquela pessoa que foi embora, mas não nos esquecemos dela. E muitas vezes confundimos o fato de ainda nos lembrarmos dela com sentimentos que possamos ter ainda. E por isso, nos conhecer profundamente é fundamental, para que não haja uma confusão emocional e mental em nós, e para que, através das nossas formas de pensamento, porque então, através da codificação, os espíritos contaram, e através da obra psicografada por Chico Xavier, detalharam que tudo que sai de nossa mente forma energia, torna-se um quadro à nossa volta. Se fosse só um quadro, sem problema. Mas este quadro que passa a existir no éter que nos cerca, troca energia conosco. E por isso, os amigos espirituais também gostam de lembrar que quando você deseja o mal a alguém, não duvide. Aquele mal alcançará a pessoa que você está mentalizando, mas não sem antes envolver você completamente. Essa energia sai de você, mas para chegar até o seu alvo, ela te inunda. E só depois vai na direção de quem você está pensando. Portanto, os primeiros prejudicados numa vibração negativa que lancemos a alguém, somos sempre nós. E os beneficiados, quando irradiamos positivamente na direção do nosso próximo, somos nós também. Há determinadas enfermidades que têm, aliás, todas elas, têm determinada energia. E as doenças mais graves, não duvidemos, têm as energias mais profundas, mais misturadas. Quando você fica enfermo, não é naturalmente só o seu corpo que adoece, mas sua alma já estava doente, sua emoção, seu psiquismo já alimentava a enfermidade. Mesmo que ela seja um resgate do passado, mesmo que ela venha de situações anteriores de vidas passadas, você já trazia a matriz daquele momento, daquela doença. O grave é que os espíritos têm nos dito de anos para cá, com muita constância, que nós estamos vivendo tão mal emocionalmente, mentalmente, utilizando o nosso pensamento de maneira tão ruim, que nós estamos tendo doenças psíquicas e físicas que não estavam no nosso processo reencarnatório, que nós não deixamos organizadas fora da matéria. E por isso, enfermidades de difícil diagnóstico ou até de impossível diagnóstico, segundo eles, serão cada vez mais frequentes. E a medicina, a ciência, terá que avançar rapidamente para confortar e tentar trazer cura para enfermidades gravíssimas na área do sistema nervoso, ainda desconhecidas hoje, e que vão começar a brotar em toda parte do mundo. Entretanto, sabemos que a medicina não avança com a rapidez com que deveria, até por uma questão de egoísmo puro entre os cientistas, os pesquisadores. Há muitos anos, os amigos espirituais contam que existem 8 cientistas no mundo que detêm a cura de todos os processos cancerosos. Cada um desses 8 tem um pedaço. E quem disse que eles se juntam
para juntar os seus pedaços e possibilitar um benefício extraordinário para a humanidade. Não fazem isso, porque cada um quer ser o exclusivo descobridor de uma doença que ainda afeta tanta gente. E que hoje, em certos sintomas, certos tipos de câncer, quase viraram uma gripe, porque são frequentemente e enormemente diagnosticados. É claro, hoje temos a possibilidade de diagnóstico. Câncer de tireoide, quanta gente morreu tendo câncer de tireoide e nunca ficou sabendo? Hoje você sabe mesmo que você não queira, porque o médico te faz fazer exame de tireoide. Ou olha para você e diz, já fizemos um exame assim, assim, assim? Você ingenuamente diz, graças a Deus, não. Falou cedo demais. É a hora de fazer aquele exame. E quando você vê o resultado, você pensa, como é que eu vivi sem saber? E eu sempre digo a vocês que eu invejo meus bisavós e avós que morreram velhinhos sem ter a mínima ideia do que estavam morrendo. Hoje você sabe tudo. Você lê bula de remédio, e tem gente que é especialista nisso. Você tenta encontrar um médico que com misericórdia minta, mas eles não mentem. Eles nem perguntam muitas vezes, com todo respeito aos médicos presentes, se você tem condições psicológicas de saber que você não está tão bem como você pensava estar. Porque há muitos médicos que se tornam tão especializados em determinadas áreas que desconfiam de você até quando você está vendendo saúde. Então, eu tenho um amigo, meu cardiologista, que diz que ele pode aconselhar tudo. Se eu atravessar a rua sem olhar para o lado, morri. Posso obedecer a ele religiosamente, mas se eu atravessar uma rua sem prestar atenção, estou morta. Por isso, os Espíritos nos lembram que tudo que nos influencia a vida nasce de nós mesmos. Porque ou é o sentimento que lançamos para o outro e que muitas vezes nos aprisiona, ou é a nossa própria mente trabalhando 24 horas do dia e da noite sobre o nosso organismo. Por isso, pensar em saúde já é caminhar para ela, mesmo que estejamos enfermos. Por isso, pesquisas do mundo inteiro dizem que a pessoa que recebe um diagnóstico difícil, mas não se deixa abater, é claro que todos nos abatemos, mas não se deixa aniquilar, tem grande possibilidade da cura. Mas aí até os espíritos amigos nos falam da real cura. A cura que você pode obter com o corpo, mas que muitas vezes não vem completa, porque sua alma não se modificou. Eu cito um exemplo comigo. Eu nasci com estrabismo numa das vistas. Quando eu tinha 19 anos, me propuseram corrigir o estrabismo. E eu fui. E eu me lembro que já trabalhava aqui na Comunhão, já fazia palestra e tudo, e passei por um tratamento espiritual para me preparar para a cirurgia. E o Dr. Bezerra de Menezes disse para mim, minha filha, não tem como corrigir o estrabismo aqui dentro da sala de cura. Naquela época, os tratamentos físicos espirituais eram chamados de cura, hoje não mais. Porque você não pode prometer uma cura que às vezes não vai acontecer. Então mudou-se o nome, com grande acerto dos espíritos. Mas na época ele comentou, vai dar tudo certo, vamos estar acompanhando a sua cirurgia, uma coisa simples, você ainda é muito jovem, mas... E aí tem sempre aquele tan, 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 tan. Aproveite para ver se sua vista espiritual vai estar corrigida ou se permanecerá dupla. E aí ele me contou por que existia aquele estrabismo, tinha uma coisa a ver com vida passada, e que ele esperava que dessa vez, não incorrendo no mesmo erro, eu pudesse ter o meu olhinho reto. E é claro, eu tinha 65% de estrabismo, apenas numa vista, e quando fiz a cirurgia, pedi, claro, aos espíritos que estivessem comigo, e o médico que ia me operar, na semana da cirurgia,
foi consertar não sei o que na biblioteca dele, caiu da escada e quebrou os 2 braços. Qualquer pessoa, hoje eu com 57 anos, teria dito, não é para operar. Mas com 19 você não pensa assim. Eu fui ao hospital, atravessei o corredor da oftalmologia, fiquei olhando os médicos que eu nunca tinha visto na vida. E quando cheguei na frente de um deles, que estava sentado, escrevendo, um amigo espiritual me disse, Maíse, ele tem um bom coração. E um bom coração é a primeira característica de um médico que pode ajudar. Eu sentei na frente dele e falei, como vai? O senhor vai me operar. O cara nunca tinha me visto. E com um detalhe supremo, ele era rival do meu médico. Mas eu não quis nem saber. Fui para a cirurgia, anestesia geral naquela época. E quando acordei, me surpreendi, porque você acorda vendadinha, e ele segurava a minha mão. Eu já achei estranho, porque eu falei, gente, um homem que me conheceu anteontem, segurando minha mão, já me deu o primeiro toque. Aí ele disse, olha, Maíse, tá tudo bem, viu? Foi tudo bem na cirurgia. Quando ele saiu, eu estava vendada, as enfermeiras achando que eu estava dormindo, uma delas falou assim, ela é parente do médico? Aí a outra, não, eu já fui olhar o sobrenome, é diferente. Aí eu achei que fosse parente, porque ele ficou aqui sentado esse tempo todo segurando a mão dela. Eu falei, Jesus, amigo, alguma coisa deu errado. Já me conformei. Mas você levava uma semana para tirar os pontos. Aí eu fui para casa e vim à cura para agradecer aos espíritos, ainda vendadinha. E o doutor Bezerra, com a maior tranquilidade, me disse, minha filha, deu tudo certo. Mas como você tinha pedido, os 65% não puderam ser corrigidos completamente. Ficou 15% ainda. E ficou ótimo. Porque 50% foi corrigido. Os outros 15% não. Porque você mesma determinou isso antes de vir. E aí, no dia que eu fui tirar os pontos, tinha um negócio que eles mediam. E antes dele medir, eu já disse logo, olha, o senhor não se preocupe não, viu, que vai ficar 15% ainda. E o médico disse, você está achando que eu sou incompetente? Eu falei, não, o senhor pode colocar que vai dar 15%. Não deu outra. Aí, um espírito amigo disse para mim, pergunte a ele o que ele viu na sua cirurgia. Aí eu já virei e falei, o senhor acredita em Deus? Ele, não. O senhor viu alguma coisa quando estava me operando? Aí ele virou e disse, só quero te perguntar uma coisa. Na sua religião, tem alguma coisa que as pessoas fazem assim? Eu falei, tem. Pois é, quando eu fui pegar o bisturi, você estava dormindo, eu, que não sou de fazer isso, pensei, meu Deus, eu não acredito em você. Mas estou aqui para operar essa menina. E quando eu olhei, tinha um monte de braço. Assim, ao longo do seu corpo. E aí esse cara começou a chorar. E nós nos tornamos super amigos, até ele morrer. Ele teve um infarto fulminante, ainda jovem, e na porta do hospital, onde ele trabalhava, até ele morrer, toda consulta que eu ia, ele, primeira coisa, trouxe meus livros. E claro, eu levava livros espíritas para ele, com muito carinho, foi um amigo. E uma vez brincando, eu disse para ele, o senhor sabe, uma vez os espíritos assim, discretamente, disseram para mim que eu tinha esse olhinho assim, para lembrar de nunca fazer o que eu fiz numa outra vida, que foi olhar para homem casado. Vocês vejam que eu sou de uma época de encarnações passadas em que uma mulher não olhava para homem casado. Se ela olhasse, na próxima vida ela ficava estrábica.
Com todo respeito, vocês imaginem a próxima encarnação do pessoal que está hoje na Terra. E foi muito engraçado, porque ele era casado e tudo, nossa convivência era de médico e paciente. Ele, nesse dia, me disse, Maíse, será que o homem casado era eu? Ele já acreditava tanto em reencarnação que chegou a pensar sobre isso. Uma pessoa maravilhosa que hoje já está no mundo espiritual e, com certeza, trabalhando na área que ele tanto amava, que era a oftalmologia. Se um dia eu precisar de alguém aqui na plateia que é médico, não se preocupe, não é todo médico que me atende que morre. Doutora Patrícia, minha endocrinologista, está na plateia, né? Me fez perder 50 quilos e está viva e linda e bem. Até hoje. O dia de amanhã, a Deus pertence. Né? A pessoa não pode ficar acreditando demais em vida além da morte, porque aí vai. Né? Ele não foi o único médico que cuidava de mim que morreu, não. Mas tenho certeza que todos morrem felizes, realizados, porque passam a acreditar. E isso é uma coisa muito bonita, né? Os caminhos mentais da obsessão são justamente os buracos que nós temos na nossa energia, no nosso pensamento, e que atraem pessoas fora da matéria, mas que ainda têm também o pensamento tão cheio de lutas, de dificuldades, e que às vezes nos invejam pelo simples fato de estarmos ainda dentro de um corpo e eles não terem mais esse corpo. E por isso, saber com que sintonizar na vida é fundamental. Porque se você, apesar do tempo difícil que nós vivemos, começar a pensar que não há saída, que não há esperança, que tudo é loucura, você começa a diminuir o seu tônus vital de tal maneira que morrer é o de menos. Viver muito mal é que vai começar a acontecer com você. Porque você vai ficar idêntico a um número imenso de seres na Terra que está mergulhado no corpo sem aprender absolutamente nada e, ao contrário, ainda fazendo coisas extremamente erradas. Não só não está corrigindo vidas anteriores de crueldade, mas ainda sendo cruel. E para nós, que já despertamos para a noção do belo, do verdadeiro, isso não pode acontecer mais. Daqui para frente é só avançar. A inspiração do pensamento vem na arte, na música nobre, na poesia. Amanhã, se Deus quiser, nas leis que vão se aperfeiçoar e vão ser dignas para todos. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Na evolução do mundo, do homem, na beleza do caráter. Tudo isso será pensamento. Será a evolução do nosso pensar. E precisamos fazer isso desde hoje. Porque é claro que, fora da matéria, nós seremos atraídos pelos pensamentos semelhantes ao nosso. Então, por isso, os nossos atos de amor na direção do outro nos tornam diferentes, melhores, e principalmente também a nossa maneira de pensar a vida tem que ser sempre mais evoluída, mais bela. Por isso, André Luiz, que foi médico na Terra, dizia através de Chico Xavier: você prepara um acontecimento pensando em torno dele. Porque às vezes mentalizamos tanto uma coisa, achando que vai ser a nossa felicidade, que essa coisa acaba vindo para nós. E muitas vezes é a nossa desgraça. Também não vale mentalizar, e a Mega Sena está acumulada. Porque não duvidem, os primeiros beneficiados de uma Mega Sena somos sempre nós mesmos. E os espíritos sabem disso. Então, já contei a vocês a história do Fusquinha que a comunhão sorteava para construir essas paredes, e os espíritos já diziam, nenhum de vocês vai ganhar nunca, para que não fique parecendo que foi mutreta, né? Que foi acordo entre vocês. Aliás, eram carros zero importados, lindos, que a Receita Federal nos doava. No dia que a Receita não nos doou mais nada, e nós conseguimos um Fusquinha, alguém da comunhão ganhou. Foi até um amigo meu, Sérgio, que ganhou o Fusquinha. Já comentei com vocês, uma senhora católica ganhou um carro maravilhoso, zero. Ela tinha tanto pavor do espiritismo que eu e seu Hercílio, nosso querido tesoureiro, já no mundo espiritual hoje, estávamos aqui nesse palco para entregar a chave para ela
E ela ficou daquela porta ali porque ela não entrava para receber o carro 0 quilômetro que ela tinha ganhado. O marido dela, espertamente, entrou para receber a chave. E ela dando tchauzinho para a gente ali. Foi um dos inúmeros dias que eu dormi brigada com toda a espiritualidade. Como é que uma mulher que não gostava nem de chegar perto de espírita tinha ganhado o carro 0 quilômetro? Mas naquela época vendeu tanto, a gente ia até para o Conjunto Nacional vender, e as paredes foram se erguendo. Essa é que é a verdade. Por isso Jesus, inesquecível, nos disse: aonde estiver teu coração, aí estará o teu tesouro. Porque ele sabia que podíamos nos aprisionar junto a alguém que nem nos merece, mas nós achamos que merece, então nós ficamos aprisionados. Aquele sentimento que já criou bolor, aquele homem que não quer mais estar com você, mas ele é aquele cadáver que você põe debaixo do braço e sai carregando, né? Mulher adora isso, adora, né? Na próxima vida, ou a gente vem homem ou a gente se conserta, nós mulheres. Porque a gente adora dizer, você me ama. O cara nem olha mais para você, mas você acha que ele ama, né? Então, não duvidemos. A libertação também é a dos nossos sentimentos. Também há de dizer, meu Deus, mas fulano pode fazer isso comigo? Beltrana pode me tratar desse jeito? Não há karma que justifique certas coisas, não. Nós não estamos mais no espiritismo de 80 anos atrás, que a pessoa chegava tendo apanhado e o orientador dizia no centro espírita, você é uma pessoa feliz. Seu marido é uma cruz que você deve carregar. E ela saía feliz, o que era pior, né? Não, porque nós geralmente detestamos nossas cruzes. E ou você se concilia de verdade com alguém, e mesmo que essa pessoa vá embora da sua vida, você a perdoa e também se perdoa, porque as pessoas se transformam. Às vezes você casa com Brad Pitt, entendeu? E daí o cara deixa de ser Brad Pitt. Ou você namora quem? Eu não vou usar meu ídolo absoluto, Paul Newman, porque esse não tem defeitos, né? E hoje, no mundo espiritual, aqueles olhos azuis devem estar brilhando mais ainda. Mas, enfim, você se encanta. E a pessoa se modifica. Tem tudo para dar certo. E às vezes dá errado. Na maioria das vezes, dá errado às vezes. Então, se nós, como pessoa, não nos gostarmos, não nos valorizarmos, não dissermos, aqui parou, aqui eu vou mudar o meu destino de verdade, eu vou ser forte, eu vou superar minhas lutas, eu vou mudar minha vida hoje, enquanto eu estou no corpo, enquanto eu estou com as pessoas em volta de mim, com quem eu tenho que me conciliar. Não dá para postergar, não dá para deixar para a próxima encarnação, não. Porque nós já fizemos isso N vezes. 1000 anos, pelo menos, para cá, até hoje, nós estamos adiando. Não dá, porque o 3º milênio está aí, a humanidade estertora. Mas desse estertor vai sair uma humanidade nova. Eu não sei ainda a que preço, mas vai sair. E por isso o mal está lutando de todas as maneiras para não entregar o caminho ao bem, do qual todos nós somos herdeiros. E com certeza isso virá para nós. Magnetismo, quem de nós não sabe o que é? Às vezes a pessoa, meu Deus do céu, é uma mistura, sei lá de quê. Mas tem um problema, quando ela abre a boca, você fica estatelado, encantado, sem saber por quê. Os bruxos conheciam muito bem magnetismo. Eles tinham determinados animais que eram sintonizados com esse magnetismo da natureza. As corujas, os gatos, e por isso eram utilizados pelos bruxos. E falo isso com todo carinho, porque aqui na nossa plateia tem vários bruxos de outras vidas. E é claro, morava todo mundo na floresta, adorava vender uma poçãozinha para matar discretamente. E os animais eram muitas vezes utilizados pelo magnetismo que possuíam. Durante muitos anos nessa casa, em determinados períodos, o Damo
um amigo médium, vinha à comunhão. A comunhão naquela época era muito pequena, não tinha essa quantidade de orientadores que tem hoje. Aliás, não tinha orientador, porque isso é uma coisa que surgiu na doutrina de anos para cá. E ele vinha, tinha uma mediunidade incrível, sentava bem aqui, esse palco era enorme, era muito mais alto, sentava aqui numa mesinha e algumas pessoas que sabiam que ele estava na cidade vinham para conversar com ele. Ele era impressionante, porque ele olhava para você e descrevia você, inclusive por dentro, organicamente, nas doenças que você possivelmente tivesse. O Damo, certa feita, nos contou que, claro, ele atraía muita inimizade de pessoas que se sentiam contrariadas pelas coisas que ele revelava. E, certa feita, ele entrou no quarto dele, em casa, e deu de cara com um pistoleiro, que estava ali dentro do quarto para matá-lo. E o pistoleiro, para pular a janela de volta, ia atirar nele e se colocou de costas para a janela aberta para atirar no Damo, conseguir pular rapidamente e fugir. O Damo, mantendo sua calma, sua tranquilidade, ele era um médium magnetizador impressionante, começou a conversar com o pistoleiro, tentando demovê-lo, claro, da atitude. E o pistoleiro disse, não, eu já recebi inclusive o dinheiro, pode começar a rezar, porque eu vim aqui para acabar com você e vou fazer isso. E o Damo, tranquilo, olhava para trás do pistoleiro, para a janela. E o pistoleiro, ali, reza, faz sua última oração, eu sei que você é espírita, estou aqui para te matar, mas pode rezar. Nisso, Damo diz a ele, ô meu filho, você não vai me matar não. E sabe por quê? Porque uma amiga minha saiu do mato e está bem atrás de você na janela, em pé, pronta para me defender. O pistoleiro só teve o tempo de escutar o guizo da cascavel. Ele tinha chamado do mato uma cascavel enorme e ela ficou em pé na janela, esperando. O pistoleiro se ajoelhou, pedindo que ele não fizesse a cobra se lançar contra ele. E claro, o Damo mandou a cobra embora, e a cobra foi embora, obedecendo o magnetismo, o mesmo com o qual ela tinha sido chamada. Robson Pinheiro, autor de tantas obras, esteve aqui em 2006 conosco e deu um seminário que durou um dia todo e que encantou a todos os trabalhadores da comunhão na época. Ele comentou que lá onde mora, apareceu um rapaz extremamente obsediado e havia, dominando o rapaz, um espírito magnetizador que disse, usando o próprio rapaz para conversar, você não vai libertá-lo, porque a minha ligação com ele começou no magnetismo do mal que nós dois utilizamos juntos há muito tempo atrás. Por isso eu tenho tanta facilidade em dominá-lo. Estou fora do corpo, ele está dentro, mas existe a sintonia entre nós. E o Robson Pinheiro, naquele entusiasmo que todo espírita tem, e que nos torna, às vezes, até meio loucos, disse, meu amigo, é claro que você vai sair daqui, você vai se renovar, você não tem poder nenhum sobre esse rapaz, tudo uma bobagem, liberte o rapaz, você está incorporado nele, que bobagem, vamos conversar. O espírito disse, eu não vou conversar com ninguém. E lançou o corpo do rapaz na parede. E aprisionou o rapaz na parede do salão do centro por 4 horas. Nem os bombeiros conseguiram despregar o rapaz da parede. Porque o magnetismo da entidade já tinha um tal poder sobre o corpo do garoto, pelo tempo de relação entre os dois, que foi uma luta para finalmente doutrinar a entidade e fazer com que ela libertasse o rapaz. O magnetismo era tamanho que você cortava com a faca. E o rapaz ficou pregado na parede por 4 horas.
Então, Robson contou essa história para nos dizer que nós devemos respeitar todas as forças que existem, embora o único poder realmente venha de Deus. Mas há um poder que, às vezes, a sombra tem sobre nós. É a sombra que nós temos dentro de nós. Há um poder que a tristeza tem sobre nós. É quando nós alimentamos a tristeza. E daí ela parte para a depressão e depois até para uma tentativa de fugir da vida através do suicídio. Eu perdi a conta ao longo dos anos de pessoas jovens, lindas, inteligentes, bem-sucedidas, que com a cara mais cândida do mundo me diziam: Maísa, eu vim conversar um momentinho com você porque eu já planejei o meu suicídio. Impressionante. E com a maior tranquilidade. Porque a pessoa simplesmente se recusava a mudar sua vida e achava que fugir da vida era realmente a solução. Por isso, quando nós sentimos do outro o impacto da energia dele sobre nós, e às vezes essa energia não é boa na nossa direção, não quer o nosso bem, e nós sentimos até tonteira, aí você já pensa que está com labirinto. Meu Deus, hoje não tomei meu remédio de pressão. Nós partimos para essas explicações, mas muitas vezes a irradiação do outro é tamanha que nos atinge. Nos atinge quando nos pega numa hora de invigilância. Uma vez, seu Nelson, um trabalhador maravilhoso dessa casa, já falecido também, já desencarnado, durante muitos anos esteve aqui conosco no sábado à noite, e era daqueles médiuns magnetizadores como hoje já não existem mais. Para vocês terem uma ideia, a fila de passe éramos nós, os meninos de sábado, só que em muito menor quantidade. Quando a porta abria, as pessoas contavam as cadeiras para ver onde é que seu Nelson estava. Era aquela pessoa que você entrava louco e saía são. Pessoas eram trazidas de hospitais em camisas de força pela família. E o grupo que seu Nelson coordenava lá no andar de cima, em 2 meses resolvia a questão. A pessoa ficava curada de verdade. Mas ele comentava que, às vezes, quando as entidades se apresentavam, elas traziam nas mãos energias, objetos, pedras magnetizadas no mundo espiritual para prejudicar aquela pessoa. E seu Nelson era um homem que bastava abrir aquele sorriso e qualquer espírito sofredor entregava tudo. Então, os espíritos entravam terríveis e ele então dizia: meu filho, eu tenho certeza, e abria aquele sorriso, que você vai deixar tudo aqui. E a entidade agarrada, com todas aquelas coisas que os nossos irmãos da Umbanda chamam de trabalhos, mas que são simbologias magnéticas que estavam criando obstáculos terríveis àquela pessoa já num processo de loucura avançada. E em pouco tempo a pessoa realmente ficava completamente boa. Mas também para aprender que tudo havia começado portas adentro do seu coração. Por isso é extraordinário pensar que tudo que nos acontece é causado por nós. Ou veio de outra vida, ou geralmente nessa mesmo. Nós estamos criando o nosso céu ou o nosso inferno, que nada mais são do que simbologias das emoções, do que temos muito profundo dentro das nossas almas. Os espíritos lembram que na Segunda Grande Guerra, espíritos terríveis que desde a Idade Média tinham feito um pacto de sangue para só reencarnar na Terra para trazer a destruição e a morte, estavam novamente se encontrando na Alemanha e surge Hitler como o líder, embora estivesse cercado de pessoas igualmente perversas, companheiros seus de outras vidas. Eles tinham pactos secretos, que era muito mais do que serem bruxos. Eram pessoas terríveis que sabiam lidar com o magnetismo de uma forma impressionante. Os biógrafos de Hitler contam que depois das suas manifestações públicas, ele caía desmaiado e ficava desacordado durante horas, porque era completamente dominado pelas entidades perversas
que o tinham como um simples peão, embora ele fosse parte desse plano. E o mais triste é que de 20 anos para cá, os espíritos dizem que muitos desses espíritos, não aceitando evoluir, avançar, esquecer, voltaram à Terra. E eu me lembro que isso tem mais de 30 anos, os espíritos diziam que estavam se concentrando no Oriente Médio. Os mesmos espíritos que só voltam para provocar o caos. Por isso a Terra é um planeta de provas e expiações, porque encontramos as maiores gradações, as mais diferentes gradações de almas. Às vezes eu resolvo assistir televisão demais e começo a ver certas coisas e penso, oh meu Deus, mas não é possível. Eu não posso estar aqui reencarnada junto com essa turma. Eu já estou um pouquinho diferente. Mas cá entre nós, se eu estou no mesmo planeta, foi só uma questão de opção diversa. Mas o processo ainda é praticamente o mesmo. Só que, obviamente, nós continuamos fazendo escolhas e as nossas escolhas nos magnetizam e são um verdadeiro farol de luz ou de sombra que chamam para junto de nós aqueles que querem mudar a vida para a luz ou aqueles que querem enterrar no abismo todas as esperanças. O que nos torna diferentes uns dos outros, com certeza, nada mais é do que isso, do que considerar a oportunidade perdida como lição e a oportunidade que se mostra como uma chance de começar de novo. Essa a diferença. Já falei para vocês dos ocultistas, das bruxas e o magnetismo das palavras, das lembranças do passado, dos tempos felizes. Existem homens tão magnéticos que eles seguram seu queixo ou a sua mão, olham no fundo dos seus olhinhos e dizem, você sabe o que você significa para mim. Eles não dizem o que você significa, você que pensa que você é uma rainha para aquele homem que está olhando no fundo dos seus olhinhos. Ele nem chegou a dizer o que você significa, mas você já sonha. Porque nós mulheres temos essa capacidade de sonhar, né? Os homens já são mais limitadinhos nesse aspecto. Nós mulheres seguimos em frente, né? O cara mal te conhece e resolve ter com você um anel de compromisso. Pega, já que ele é um duro, aquele lacrezinho da Coca-Cola, desfaz, coloca no seu dedinho e você olha aquilo como se fosse um anel de diamante. Isso é ser magnético. É quando a pessoa mente o tempo todo para você e você se acha a pessoa mais feliz do mundo. Até que um dia, às vezes, você acorda. E você olha e diz, mas o quê? Onde é que eu estava com a cabeça? Quando acreditei em fulano? Esse é um magnético que você tem que tomar cuidado. E eles estão reencarnando, hein? Semana passada, na minha caminhada no Sudoeste, onde eu moro, domingo de manhã, de repente, para um garotinho, não devia ter mais de 7 anos, todo de jeans, óculos escuro, fez assim para mim. Eu parei. Ele deu um sorriso e disse, oi, bonita. Eu falei, meu Deus! Quando você tem karma, o menino que te acha bonita tem 7 anos no máximo. Eu fiquei encantada com o garoto. E aí vem o pai atrás. Você está incomodando a senhora? Aquilo já me bateu. Né? Já foi duro escutar aquele senhora. Né? Mas o menino era irresistível. Ele se achava o próprio James Dean, pode ter certeza. Mas não tinha mais de 6 anos, com certeza. E também, 2 dias depois, uma outra coisa linda. Acho que eu estava meio assim, sem acreditar na humanidade. Fui fazer compra de fruta no Oba.
Eu moro bem em frente. Tô vendo uma garotinha, devia ter uns 4 anos, e a mãe escolhendo manga. E a garotinha apontando para uma manga que estava separada. Mãe, vamos levar essa? Minha filha, não precisa. Mamãe já está aqui colocando essas mangas na sacola. Mãe, vamos levar essa, eu quero essa. Por que, minha filha? É uma manga igual a essas que eu estou levando. Ah, mãe, vamos levar essa, ela está tão sozinha. Oh, meu Deus. Eu que andava descrente, passei a acreditar que esse terceiro milênio já começou mesmo. E essa garotadinha bem pequenininha vai mudar o mundo, já que a minha geração está no poder e só fazendo bobagem. Já que a geração da maioria aqui já passou pelo poder, ou ainda vai chegar, mas já sem grandes esperanças. Mas essa turma miúda vem para surpreender. Imagine o que não fará uma menina que aos 4 anos acha que tem que levar para casa uma manga que está sozinha. Meu Deus! E esse que me chamou de bonita, eu tenho pena das mulheres que ele vai conhecer. Se você tem uma filha na faixa de idade, toma conta dela. Porque eles vieram para arrebentar o mundo. Magnetismo é isso. É quando a pessoa faz você rir, faz você chorar, faz você sair de uma conversa com ela acreditando que você pode mudar tudo. Pode mudar o mundo. Por isso os espíritos mentores, os nossos protetores espirituais, aqueles que os nossos irmãos católicos chamam de anjos da guarda, são grandes magnetizadores. Eles aprendem a lidar com o magnetismo. Os hindus no mundo espiritual fazem cursos para ensinar. Os hindus no mundo espiritual tratam dos suicidas, porque para você limpar o pensamento de alguém que se matou, você precisa recompor aquele pensamento. Você precisa modificar padrões energéticos profundos, sutilíssimos, para que a pessoa possa até ter oportunidade de ter um novo corpo na Terra. Mesmo que seja um corpo doente, que seja um corpo com deformações, não importa. Por isso, há um número de autistas, crianças autistas, aumentando no Brasil de forma impressionante. Porque o autista é o suicida de ontem. E, claro, os pais que o recebem são os cúmplices de ontem. E é impressionante como Brasília tem crianças autistas. Não essas crianças que são hiperativas ou sem educação e que a psicóloga da escola diz, ai, seu filho, já diagnostiquei, é um hiperativo. Aí você chega em casa, o menino quase bate em alguém em casa e você ainda diz, ninguém pode mexer com ele, ele é hiperativo. Hiperatividade, justamente por existir, precisa ser considerada como alma a ser educada, de forma ainda mais impressionante do que o comum das pessoas. Já cansei de encontrar gente que me diz, Maíse, você precisa conhecer meu neto. Gente, semana passada ele pôs fogo no quarto 2 vezes. Ele não pode ser contrariado, Maíse, ele quase tem uma crise de convulsão. Mas nós estamos atentos, porque ele é um espírito guia que vai nos levar. E eu, com toda educação, nunca costumo dizer a essas pessoas para onde. Ele vai levar a família toda que acha que ele é um gênio, um espírito iluminado e não pode ser contrariado. Certo? Na verdade, quando alguém nos diz não, está muitas vezes nos beneficiando sobre muitos aspectos. Respeitemos quando a vida nos diz não. Diz que não devemos caminhar por determinada seara. A vida, e quando eu falo da vida, falo de todos aqueles que concorrem para a nossa estadia na Terra, às vezes tem razão que nós ainda desconhecemos. Já no final da vida, Vinícius de Moraes disse aos 2 filhos mais velhos, ele foi casado 9 vezes, mas disse aos 2 filhos mais velhos, Susana e Pedro, sabe que muitas vezes eu fui até a porta da casa da sua mãe e queria bater
para começar de novo com ela e nunca tive coragem? E os dois surpresos, mas pai, você casou mais 8 vezes depois. Pois é, mas eu sempre tive vontade de fazer isso. E o mais sério foi que eles contaram isso para a mãe, e a mãe disse, olha, eu acho que teria aceitado. Tudo uma falta de coragem dele, uma falta de coragem dela. Às vezes aquele telefonema que você não dá, aquela última tentativa. Por isso os espíritos dizem que nós devemos sempre conversar, porque de uma conversa franca sempre surge uma solução, qualquer que seja a luta que estejamos atravessando. Às vezes renúncia, porque você se expõe e o outro não quer mais estar ao seu lado. Às vezes uma revelação. O outro queria transpor essa ponte de separação entre vocês, mas não tinha coragem, a coragem que você está tendo de chamar para conversar. Por isso, quando há silêncio numa casa, quando as pessoas não se comunicam, quando as pessoas têm dificuldade de acordar, quando elas querem as cortinas cerradas, pouca luminosidade, pouca higiene, pouco cuidado com o que está em torno, sinal vermelho. Porque é assim que começam os magnetizadores a agir sobre, às vezes, adolescentes, pré-adolescentes, crianças que começam a ter mudanças de comportamento repentinas. Claro que estão aí os nossos amigos psicólogos para nos ajudar. E a psicologia é uma ciência nobre, mas, como pais atentos, tenhamos sempre os olhos de enxergar. Eu seria miliardária se ganhasse R$1 por cada pai e mãe que me disse, eu nunca percebi que meu filho usava drogas. Eu nunca percebi com que amigos o meu filho andava. Como isso é possível? É preciso um real interesse sobre tudo que nos cerca, para que o nosso pensamento não seja algema, mas nos reina em harmonia, em tanta harmonia, que o sentido de família um dia será amar e nos preocupar com todo aquele que estiver ao nosso lado. Não será pai, mãe, irmão, sobrinho, nada. Será simplesmente o outro que fará parte da nossa vida e que nós, sem dúvida, poderemos ajudar. Jobert de Carvalho e Pascoal Carlos Magno, 2 homens que trabalharam tanto pela educação desse país, eram compositores, eram professores, estrategistas da palavra e de que hoje quase ninguém lembra. Fizeram uma música que o Silvio Caldas cantava. Pierrot, o nome da música. E no final ele diz, arranca a máscara da face, Pierrot, para sorrir do amor que passou. Se você estiver nesse momento, não duvide. Sorria de tudo que você já viveu e agradeça por tudo que você ainda vai viver, com certeza. Porque a solidão não é o nosso fanal. O nosso fanal é a solidariedade, é o amor, ainda que fraterno. É pensar no outro se não tivermos alguém particularmente para pensar. É agradecer por todas as pessoas que passaram por nossa vida e aquelas que ainda virão. É sinceramente, quando vamos dormir, agradecer pela cama quente, que milhões nesse mundo não têm, e rogar que aqueles que não têm, de alguma forma, continuem acreditando que um dia vão ter. Porque através do nosso pensamento numa prece, nós também podemos fazer o bem. Através da oração, nós podemos estender o nosso magnetismo a quem nem conhecemos e que lá fora está abandonado e que, se Deus quisesse, seria da nossa família, estaria junto de nós, dividiria conosco um prato de comida. Mas, infelizmente, às vezes o egoísmo ainda está conosco e aquilo que acontece lá fora não nos importa. Aquilo que fere o outro, mas não me fere, problema do outro. Mas no dia em que for problema de todos nós, então a humanidade será muito melhor. E cada um de nós, dentro da nossa profissão ou fora, junto à nossa família ou junto a desconhecidos, através do magnetismo, do amor que teremos pelo outro, conseguiremos mudar a humanidade.
E o nosso pensamento será sempre de luz. E ele nos conduzirá a essa estrada magnífica daquele que tem o maior de todos os tesouros, a consciência. Pedimos que durante o passe respire lentamente e profundamente, assumindo o estado de relaxamento em uma posição confortável e segura, entregando-se a uma profunda introspecção mental. Agora, mentalize em torno de si energias divinas e luzes suaves e coloridas, num ambiente de paz e acolhimento espiritual. E rogue a Deus a presença de seu anjo da guarda e de missionários de Jesus Cristo, trazendo auxílio. Eleve seu pensamento até Deus e aos emissários divinos, através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O passe inicia-se com a limpeza espiritual de todas as impurezas e larvas alojadas em sua alma, acumuladas pelo estado de estresse frequente e de nervosismo e falta de controle emocional gerados pelas aflições do dia a dia. Visualize a equipe médica espiritual em volta de si, aplicando o passe magnético com luzes de limpeza, higienizando seu corpo espiritual de todas as energias negativas e sofrimentos, retirando-as de forma definitiva de sua pessoa. Mentalize estes pensamentos negativos, os sentimentos de apreensão e instabilidade de humor, soltando-se de sua alma como folhas secas e sendo levados para bem longe de sua mente, de seu coração e de sua vida. E agora, sentindo-se limpo e higienizado, livre das amarras do medo e da irritação, liberto das perturbações e nervosismo, sentindo-se aliviado destas energias negativas, inicie o recebimento das luzes fortalecedoras. Imagine agora os mentores de Cristo aplicando as poderosas luzes divinas para fortalecer sua vontade e equilíbrio das emoções e harmonização de seu corpo espiritual, sentindo-se agora mais fortificado emocionalmente. Perceba nesse momento a entrada em seu ser de energias de confiança e fortalecimento interior, ondas mentais de serenidade e segurança, forças magnéticas de bem-estar e paz íntima, capazes de acalmar o seu coração e a sua mente. Sinta o poder destas energias divinas, trazendo fortalecimento mental e capacidade de controlar suas emoções, superar seus medos, estresse e incertezas, no estado de plena segurança mental. Agora, fortificado pelas luzes divinas, agradeça a Deus, nosso Pai,
através da prece de cura do estresse e nervosismo. Amado Pai Celestial, Criador do Universo, Deus Supremo de todos os seres vivos, humildemente venho a Ti com gratidão, agradecer o precioso e generoso dom da vida que me destes. Essa vida que recebo com satisfação, Senhor Deus, tal qual me destes, com os tesouros das alegrias e felicidades, e com as belezas e prazeres da vida. Mas aceito também, meu Pai Celestial, através das dores, provações e sofrimentos, para receber as lições e ensinamentos, pois sei que este conjunto de experiências são necessários à minha evolução espiritual. Assim, amado Senhor, venho neste momento rogar por Tua bondade e misericórdia, que me fortaleça com recursos íntimos para enfrentar com coragem, paciência e perseverança esta enfermidade emocional e da alma, que é o estresse e o nervosismo. Rogo-te também, generoso Senhor, livrar-me das tribulações, dores e aflições, preocupações e sofrimentos dela derivados, bem como angústia e tristeza na alma, além das reações físicas como o mal-estar, dores no corpo, palpitações e cefaleia. Compreendo, meu Pai Celestial, que estas são algumas das muitas provas da minha existência terrena. Um grande desafio que enfrento na estrada da minha vida. Compreendo, bondoso Deus, que tal enfermidade emocional tem origem em comportamentos erráticos, que são frutos de desarmonias interiores e dos desequilíbrios e falta de sabedoria. Mas eu tenho fé e esperança no Senhor, que por meu merecimento, minha força de vontade e determinação, e pela intercessão dos Espíritos benfeitores, haverei de enfrentar e vencer tal desafio. E assim, Senhor, peço que me auxilie a suportar a irritação e angústia que se apossaram de minha alma, que são originadas pelo estresse mental, pelo nervosismo emocional e pelas perturbações que existem em meus pensamentos. Rogo-te, bom Deus, que me ensine a controlar a minha vontade, a estabilizar minhas emoções e meu nervosismo, a ser mais tolerante comigo mesmo e com o próximo, e a aprender a arte da serenidade e da paciência. Peço, Senhor, disciplina mental para o controle de minhas emoções, para o domínio de minha vontade e pensamentos, evitando as preocupações excessivas, fazendo renascer em mim a serenidade e o controle do meu nervosismo. Peço-te, Pai amado, que todos os recursos da minha mente, bem como meus recursos físicos e emocionais, psicológicos e espirituais, sejam
direcionados à superação e cura do estresse e do meu nervosismo emocional. Rogo-te, meu Deus, que me dê disciplina e ânimo para o tratamento, seguindo todas as orientações da medicina terrena e também orientações dos mentores espirituais para a superação desta minha provação. Que eu possa complementar o tratamento com preces e com orações de cura diárias, juntamente com a água fluidificada pela manhã e à noite, fortalecendo assim o meu corpo físico e o meu corpo espiritual, nesse processo de tratamento. Auxilia-me, Senhor, neste tratamento a fazer uma profunda reforma íntima, visando corrigir minha postura moral, meus pensamentos de egoísmo e orgulho e meus comportamentos inadequados, na busca por minha evolução espiritual. Peço-te proteção, amado Pai, contra as influências de espíritos deprimentes que aproveitam o meu desequilíbrio para obsessões psicológicas danosas, e peço que se fechem as janelas da alma, impedindo-os de influenciarem o meu comportamento. Permite, Senhor, que a elevação de meus pensamentos possam sintonizar apenas com espíritos evoluídos que venham me fortalecer e orientar e que venham fortificar a minha caminhada. E assim, meu Pai Celestial, buscarei ser merecedor de suas bênçãos. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável.
Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas?
Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja.